Olá, meus queridos. Que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa Fé e Vida. E como sempre, como de costume, clamando aos céus que derrame sobre todos nós a sua bênção. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovaremos a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe querida, nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Avisos, para a nossa paróquia. Reforçamos a todos os coordenadores de movimentos e de pastorais para a nossa reunião no dia 15 de janeiro, às 15 horas, na comunidade São Miguel. Estejamos todos à disposição do Senhor. E hoje, a temática, para a nossa reflexão, nós colocamos assim: todos nós somos chamados a levar a justiça a todas as nações. Então, hoje, com a celebração do batismo do Senhor, fecha-se, encerra o tempo rico do Natal. Iniciamos o tempo comum, tempo este que tem como espiritualidade fazer acontecer e divulgar as graças recebidas neste rico período do Natal, a evangelização. Veremos que após o batismo de Jesus, ele inicia sua missão confiada pelo Pai e ao mesmo tempo nos convoca a refletirmos sobre o nosso batismo, também a nossa missão de batizados. Contemplaremos a exaltação da humildade de Jesus, se fazendo pecado para nos redimir, entrando na fila dos batizados de João Batista e receber do Pai a bênção para a missão, a unção do Espírito Santo, e assim libertar todos os homens de suas fragilidades, libertando-os do egoísmo do pecado, para que pudessem ganhar, receber a vida eterna, a nossa redenção. No batismo de Jesus, o Pai manifesta-o e o apresenta como Salvador, que Ele nos deu, o menino que nasceu para nós, quando diz: este é o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Batismo, data importante da nossa vida, deve ser valorizado. É bem cedo e é direito de todos. Quanto mais cedo puder ser ministrado este sacramento, assim cabe a responsabilidade dos pais
É a mesma necessidade dos cuidados higiênicos, alimentares, educacionais, que a criança depende e necessita de um responsável para oferecer-lhes os cuidados. O batismo, como sabemos, é o mergulho em Cristo, é a purificação interna e a purificação externa, é a nossa adesão às forças da imortalidade em Cristo e a iniciação, a inserção na comunidade eclesial. Quando então teremos a oportunidade de praticarmos o que Jesus nos ensina, levar à luz a cura, a libertação para os que estão e os que são cárceres do pecado. Renovemos, portanto, o nosso coração, abrindo para os seus ensinamentos. Ouçamos o que a liturgia de hoje nos oferece. E hoje nós vamos iniciar pelo Evangelho de São Mateus, nesse anúncio do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta solenidade. O Evangelho se encontra em Mateus 13, 3, 13 e 17, que nos diz: Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João procurava impedi-lo, dizendo: sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: por enquanto, deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: este é meu Filho amado, que muito me agrada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, nesta solenidade, deste importante acontecimento na vida de Jesus, como também importante acontecimento acontece na nossa vida, quando nossos pais, juntamente com os nossos padrinhos, com o representante da igreja, com o sacerdote, nós recebemos este sacramento que cura, que nos liberta e, além de tudo, nos coloca, nos faz, nos insere neste campo eclesial, nesse campo espiritual, onde nós, por Cristo, nós somos mergulhados e recebemos esta plenitude, dessa graça, desta redenção. O Evangelho, nós sabemos, que muitas vezes as pessoas ficam se preocupando. Jesus ser batizado, mas aí nós temos que ver o seguinte: o batismo de João é um batismo de conversão, é um batismo de preparação, é um batismo onde as pessoas, ele, como a voz que clamava no deserto, ele já indicava que este Messias, que este Jesus, que este Salvador, ele viria para libertar todos esses cativos. Hoje nós vemos o que? Nesse batismo de Jesus, Deus apresenta e manifesta para nós este Salvador. Ele, este menino Deus, que nós recebemos, que nós contemplamos no Natal. É este Deus que agora recebe essa unção, recebe esse Espírito Santo e começa a sua vida pública, o seu trabalho, a sua missão. Jesus, então, ele começa cumprindo a missão e a gente percebe essa grande sua humildade. Ele se coloca, na fila para receber o batismo de João Batista. Vemos que o Pai nos apresenta o Messias proclamado no Isaías, o servo de Deus.
Ele é o Filho amado de Deus, o servo, e ele cumprirá todo aquilo que os desígnios dessa salvação. Jesus, ele não precisava de ser batizado, ele não precisava de ser perdoado, ele não precisava de ser purificado. Ele se fez pecado, ele se fez como um dos piores, o mais indigente de todo ser humano, para que nós pudéssemos receber esta graça e este perdão. É Ele que retira o pecado do mundo, é Ele que salva toda a humanidade. Então a gente vê nesse relato, nas margens do Rio Jordão, Jesus sendo ungido pelo Espírito Santo como Messias, aquele esperado. E nós sabemos que o batismo não foi João que inventou o batismo. Antes já existia, este batismo já acontecia. Então Jesus, no batismo, quando o céu se abre, Deus nos mostra, Deus nos fala, este é o Cristo, ele é o Messias, é o Salvador, é a ele que todas as Escrituras já clamava, proclamava. E aí nós vemos o que? Esta concretização do plano de Deus, o esperado, este Jesus. Então, nós vemos assim a concretização deste mistério, daquilo que São Paulo, nos chamou daquela luz que seria radiante para todos nós. E aí a gente percebe que é com esta força desse Espírito que Jesus, após o batismo, ungido pelo Espírito Santo, lhe dará forças para anunciar todo o projeto, todo o plano de Deus. E com esta força desse Espírito, ele faz tantos milagres, tantos sinais, luta pela vida. Aquilo que nós ouviremos na primeira leitura do servo de Deus, vai libertar, vem tirar dos cativos, ele vai fazer com que isso aconteça de novo. E esse projeto de Deus, ele é aberto a todos os homens, de todas as nações, e nós veremos como que esse Espírito Santo, ele é forte, ele nos impele, ele nos conduz. Veremos na segunda leitura São Pedro, que era radical, que ele queria que somente, vamos falar assim, na fronteira dos israelitas, dos gentios, ou naquilo que era contrário a São Paulo, que não pudessem receber esta graça. E ele, hoje, São Pedro entende que Deus basta reconhecer como Jesus o Senhor, fazer e praticar essa vontade que se torna um filho de Deus, e assim ele é reconhecido. João, aí nós temos que ver que João reconhece que Jesus, que o batismo dele é um batismo de conversão, é um batismo da água, e ele mesmo sabe que é Jesus que batizará com o Espírito Santo e o fogo. É ele que tem este poder de abrir novamente o céu, fazer esta ligação da terra, quer dizer, da humanidade, junto à divindade, junto de Deus. E assim, ele vai nos mostrar nesta caminhada, durante toda esta a nossa vida, a vida de batizado. Nós também, como batizados, nós somos ungidos com este Espírito. Nós, batizados, nós temos que dar esta continuidade neste projeto de Deus, que ao mesmo tempo que nos liberta, nós também temos que levar essa luz, levar essa graça, levar essa justiça para todas as pessoas. O batismo é um rito que celebra na iniciação, a iniciação da vida cristã. E esse sacramento, nos coloca nessa porta e nos coloca o quê? Na imortalidade. E este ato, este sacramento, ele perdoa, nos purifica, nos lava interiormente e nos lava exteriormente também.
E assim nós recebemos, né, este mandato, esta marca, para que nós possamos o quê? A cada dia, todos os dias, levarmos a paz e a justiça para todas as pessoas. Então a gente vê Jesus, quando ele é mergulhado, quando ele ele sai desta água, o céu se abre. E quando o céu se abre, nós percebemos o quê? A voz de Deus, Deus o Pai, nos apresentando e nos colocando. É Ele que é meu filho, Ele é Deus, tem a manifestação. É o filho que eu amo. E dos céus rompe toda essa unidade, né, que tinha quebrado nossos primeiros pais. No batismo nós ouvimos, né, o cântico do servo sofredor, aquilo que ouvimos, né, que levar a graça, ele não faz barulho. E aí a gente vai começar a perceber que aquilo que ele chama da cana rachada, do pavio que fumega, as pessoas desesperançadas, sem esperanças, angustiadas, é nele que recebe o refúgio, é nele que recebe o revigoramento, a luta pela sobrevivência, a luta pela justiça e pela paz. E assim nós veremos, se seguirmos, fizermos este nosso papel, nós teremos o que? Veremos e teremos a oportunidade, do mesmo jeito que Jesus fez, sermos obedientes e fiéis à luz de Deus e à vontade de Deus. Então assim, nós veremos que nesse reconhecimento que o salmista, né, nos vem de dizer no Salmo 28, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Então aqui ele vai nos mostrar da água, do dilúvio, da criação. Então que esta água que nos purifica, a água que rejuvenesce, a água que pendeu do lado do coração de Jesus, que é a nossa igreja, que é esse sacramento, que nós hoje possamos tomar posse e sermos um povo abençoado e querido por Deus. Por isso que na segunda leitura de hoje, nós lemos o profeta Isaías, que nos diz: assim fala o Senhor, eis o meu servo, eu o recebo, e eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, não levanta a voz, nem faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, e te tomei pela mão e te formei, e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Então, nesta primeira leitura, nós estamos contemplando do profeta Isaías, os 4 cânticos, né, do capítulo 40 a 55. E nós hoje meditamos no primeiro cântico deste servo. Então aqui, Isaías, lá na época do pós-exílio, do exílio, aquele povo todo angustiado, sem esperança, ele já nos mostrava que este Deus, ele mesmo viria e ele mesmo, nos colocaria, daria o consolo existencial e também o consolo espiritual. E aí a gente percebe que este servo, ele tem uma ligação tão forte, tão íntima com esse Deus, que depois, aí que nós vamos entender no Evangelho de hoje, esse servo que Isaías proclamava é o próprio Jesus, é o Filho de Deus. É Ele
que nós ouvimos, né, quando Isaías fala que foi ungido, o Espírito Santo pairava sobre ele e ele veio, né, para dar luz, libertar os cativos, libertar os cegos, os oprimidos, fazer a justiça e levar a paz. Onde houver, aí ele nos diz, onde houver uma cana rachada, uma luz que fumeia. E hoje, tantas as vezes, tantas angústias acontecem nas nossas vidas, porque esse rochedo, este batismo, nós não cultuamos, nós não fazemos dele a nossa essência da nossa vida, não acreditamos na permanência deste Deus juntamente conosco e muitas vezes o abandonamos. E na realidade, quem nos torna frágeis, fracos, tudo acontece de ruim conosco. E aí vem nos mostrar que esse Espírito Santo é Ele, que ele é incansável, Ele continuará sempre a lutar contra o mal, libertar todas as pessoas dos poderes, dos opositores de Deus, o demônio, aquele que é contrário, e fazer a justiça. Ele, por que ele fará a justiça, julgará? Porque Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o Deus que se fez homem, se fez um de nós, fazendo que com a nossa humanidade ela fosse levada para a divindade. Portanto, Ele é o servo, é o escolhido, é o Filho de Deus. E aí, por isso que nós ouvimos, né? Por isso que Deus fala assim, eu te tomei pela mão, assim diz o Senhor. É a declaração de Deus. Então aqui nós vemos o que? É Deus ungindo este Jesus, com esta unção desse Espírito pelo seu batismo, Ele assume esta posição e Ele vê, o próprio Jesus, vê pairando sobre Ele esse Espírito Santo. Aí Ele sai em missão. E aí é a nossa caminhada que nós também desejamos e que queremos. Por isto, né, que na segunda leitura de hoje, nós ouvimos, naqueles dias, na leitura do Atos dos Apóstolos, naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse, de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pedro, contrário, ele aceita e teme que pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova, a paz por meio de Jesus Cristo, que Ele é o Senhor de todos. Vós sabeis que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, né, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, como Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Então aqui, meus queridos, nessa concretização dessa ato dos apóstolos que nós podemos ver, é o Evangelho do Espírito Santo. É a caminhada da igreja, a caminhada do povo, daquele povo que professa Jesus como Deus e Senhor. Aí a gente percebe que esse Espírito Santo, ele se mantém presente juntamente conosco, quando nós proclamamos e aceitamos Jesus como Senhor e Deus da nossa vida. Ele, nesta presença, nesse Espírito, a força do mal não terá poder. Nós seremos vencedores e venceremos. São Pedro, então o que ele faz? Quando ele chega nessa casa do Cornélio, Cornélio queria conhecer este Jesus, via falar de Jesus, mas tinha receio. Chamou Pedro. Pedro resistente, né, naquela visão dele, porque não queria que Jesus, mas ele começou a entender. Quando Pedro faz o querigma, né, que é o anúncio de Jesus, mostrando Jesus depois do batismo, que ele foi ungido, que ele é Deus e o Espírito Santo está com ele, que Deus está presente, mostrando os prodígios que ele acontecia, ele percebeu que
a família de Cornélio, a esposa, os filhos e as pessoas que tiveram a manifestação do Senhor. Aí ele entende, cai por terra a verdadeira. E ele entende que Deus não faz distinção das pessoas, que nós abramos os nossos corações para que esse Espírito Santo de Deus, esse Espírito de Cristo, ele possa pairar, penetrar nas nossas entranhas, na nossa inteligência, nas nossas vísceras, para que possamos o que no nosso coração fazermos disso a nossa vida e possamos o que cada dia levar essa paz, levar essa justiça, levar a libertação para aqueles que sofrem no pecado, no cárcere do egoísmo. E assim, nós, como todos os batizados, devemos assumir esta nossa função, missão que todos nós queremos. E nós contamos com esta presença desse Espírito Santo que nos encaminha, que nos fortalece, que estará presente a todo instante na nossa caminhada. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, a nós e a todos da nossa família, e que cada um de nós faça do nosso batismo esta grande glória e alegria, louvor a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.